versículo 17. Versículo 17, 73, 17. Até que entrei no santuário de Deus, ali aprendi o fim deles. Senhor Deus maravilhoso Pai, Deus Santo, nós estamos em Tua presença mais uma noite. Eu quero Te louvar por essa oportunidade. Deus, nós Te louvamos com as nossas palmas, com nossos cânticos, com nossos louvores, com nossos dízimos e ofertas. Mas agora nós queremos ouvir a Tua voz. Por favor, fala conosco, ó Deus. A nossa alma carece por uma palavra que venha do Teu trono, porque apenas uma palavra em nossa casa mudará, nossa enfermidade sarará, nossa vida será transformada, Senhor. Nós não temos, não podemos, não sabemos, mas Tu tens, Tu podes e Tu és. Essa noite fica conosco, Espírito Santo, porque sem Ti nada nós podemos fazer. Traz uma mensagem aos nossos corações, nos usa como canal, como atalaia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Se assente exaltando e glorificando aquele que vive e reina para todo sempre. Eu vou tomar um pouco d'água porque eu cantei até agora e não tomei água. Dá glória a Deus aí, irmão. Quinta-feira tem que assoviar e chupar cana, né, irmãos? Mas Deus é bom, Deus vai dando graça para nós. Irmãos, a Bíblia diz que Asaf, apesar de ser o líder do louvor, ser um homem de Deus, ele tem alguns questionamentos. E é questionamento que a gente tem às vezes, todos os dias. Quantos já se perguntaram por que sofre o justo enquanto o ímpio é bem sucedido? Por que a gente que está na igreja, está fazendo a vontade do Senhor, às vezes recebe castigo, e aqueles que estão lá fora têm uma recompensa abençoada imediata? Pessoas que estão no mundo parecem prosperar mais que a gente, parecem serem mais felizes, parece que estão vivendo mais a vida do que os crentes, parece que eles estão desfrutando mais das coisas do que a gente. Parece que eles estão tendo um fun, né? Having fun. Parece que eles estão aproveitando mais as coisas do que o cristão. A gente olha para eles e vê neles coisas que parece que o povo de Deus não tem. Parece que a alegria deles está sendo que maior do que a alegria da igreja. Parece que os ricos desfrutam de um prazer maior do que o prazer de receber a presença de Deus nas nossas vidas. E Asaf vai falar sobre isso. Asaf foi escolhido quando muito novo, ainda pelo rei Davi. Foi separado para o ministério, foi chamado à casa dele para servir ao Senhor. E ele cresce e ele começa a compor alguns hinos. Esse salmo que nós lemos, ele é um hino de louvor. Agora imagina Asaf, ele vai começar a cantar sobre por que os ímpios são abençoados. Só que esse capítulo, ele começa de uma forma diferente, irmão Gilmar. Ele começa de trás para frente. Esse primeiro versículo que nós lemos, irmão Lázaro, na verdade, ele deveria ser o último versículo. Ele começa dando uma conclusão daquilo que ele olhou da vida e daquilo que ele aprendeu. Ele começa dizendo que o Senhor é bom. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com seus filhos, para aqueles que são limpos de coração. E aí ele começa a contar depois a experiência que ele teve com Deus. Ele vai falar para nós o que foi que ele viu da vida, coisas que nós experimentamos. Irmãos, eu me lembro que antes eu vim para os Estados Unidos, eu fiz uma prova do Enem, alguns se lembram do Enem, e nessa prova faziam ricos. E eu lembro, irmão, que o filho da minha diretora no Brasil, ele havia feito a prova junto comigo. Eu fiquei pensando, meu Deus, a mulher, ela é diretora, o marido é diretor do hospital regional da cidade. E para que ela está fazendo a prova do Enem? E aí, irmãos, ele, pastor, eu estudei, eu corri atrás, eu li, eu me dediquei e não passei. E o filho daquela mulher que tinha dinheiro, podia pagar a faculdade, passou, irmãos. Aquilo dá uma revolta no coração da gente. Por que aquele que está mais abençoado precisa disso? E aqueles que estão suando a camisa, às vezes não conseguem. Acontece isso com você? Já passou por sua cabeça, às vezes, isso? Asaf, ele está olhando a mesma coisa a isso e dizendo, por que eles conseguem prosperar? Por que eles conseguem vencer? Por que eles conseguem ir adiante? Asaf vai dizer que ele quase escorregou os seus pés, ele quase desviou, porque quando a gente começa a olhar para o homem, a gente quase se desvia, quando não, desvia. O primeiro erro de Asaf, irmãos, foi tirar o olho do Senhor. Ele vai dizer, quanto a mim quase escorreguei, pois eu tive inveja dos insensatos. Ele começou a olhar para as pessoas que matavam, as pessoas que prostituíam, e mesmo assim elas estavam prosperando. A Bíblia diz, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que os teus olhos sofrem, bons, se forem bons,
todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas. O salmista Davi, no Salmo 119, ele diz assim, olha, faze meus olhos passar adiante de ver o que é fútil, preserva-me vivo no teu próprio caminho. Davi está entendendo que quando ele desvia os olhos do Senhor, isso traz a morte para nós. E estou falando de uma morte espiritual. Asaf, apesar de ministrar na igreja, de estar cantando, pastor, de estar lá dentro, ele está agora do lado de fora, olhando para as pessoas, aí está o perigo. Ele começa primeiramente, tira os olhos de Deus, ele tira os olhos do Senhor, e ele vai focar os olhos dele no homem. Irmão, um homem é falho, um homem mentiroso, um homem infiel, a gente não presta. É por isso que nós temos que levar nossos olhos para o monte, que é de onde vem o nosso socorro. Quando eu tiro os olhos do Senhor e eu começo a olhar para as outras coisas ao meu redor, é como se eu estivesse em caminhos resbalosos. Alguém já patinou no gelo aí? Já foi lá para Boston patinar? Irmãos, eu até coloco patins, mas eu não consigo ficar em pé. Sabe, só fica na beirada, pastor Ana, tentando caminhar. É mais ou menos quando a gente, Eliseu, está olhando para aqueles que estão lá fora. É como se a gente estivesse no gelo tentando patinar e quase escorregando para cair. Asaf agora está nessa posição de quase sair da presença de Deus, porque ele começa a achar que quem está lá fora está melhor que a gente. Aí acontece uma coisa com ele, porque a nossa mente, irmãos, ela trabalha em nós completamente. Agora, em vez de ele deixar a razão trabalhar, ele vai deixar o sentimento trabalhar nele. Ele vai deixar a razão, que ele era um homem de Deus, um homem escolhido, para poder agora deixar a emoção, deixar o sentimento dominar a vida dele. A igreja está passando por isso. As pessoas não trabalham mais com a razão, elas trabalham agora com o sentimento. Elas estão sendo movidas por aquilo que elas veem, elas estão sendo movidas por aquilo que elas ouvem e não mais pela palavra de Deus. A gente está aqui em Ratisman pregando a Bíblia, pregando a palavra, pregando a verdade, mas se abrir uma igreja aqui do lado, que traz uma porção de confusão, uma porção de coisa errada, que dá lencinho para você levar para casa, dá flor ungida, dá sal ungido, manda você pisar, sei lá, no cabeça de alho, será que tanta coisa? A gente vai para lá, porque lá está melhor. Nosso cabra foi para lá, já comprou casa, comprou carro. Eu ficar aqui no Pastor Júnior, que nada, porque parece que lá está melhor, mas é ilusão. Bom mesmo é ficar com a palavra de Deus, bom mesmo é manter nossos pés firmes na rocha. E isso até frustra a gente que é pastor, porque você está pregando a verdade e parece que o negócio não vai, irmão. Passa 10 anos, você ganhou 15 crentes. O cabra ali montou, tem 6 meses, ele só faz barulho e já não tem como caber mais gente. É assim ou não é, irmãos? Asaf está passando por isso, mas esse é o segredo: não deixar a emoção dominar sobre a razão, não deixar o seu sentimento controlar a sua mente. Porque o coração do homem, ele é enganoso. Agora, Asaf, em vez de agir com a razão, ele vai agora agir com a sua emoção. E o que é a primeira coisa que vai entrar no coração dele? A inveja. Porque quando eu não domino a minha mente, quando a razão não trabalha mais, eu fico aberto a qualquer sentimento. A primeira coisa que vai entrar dentro dele é a inveja. Ele começa a olhar para o que eles estão tendo, e ele quer ter aquilo lá, ou queria que eles não tivessem. Porque a inveja não é que você quer aquilo, você quer que ele não tenha. O estresse dele é porque que eu não tenho, ele está tendo. Você está entendendo, irmãos? O nervosismo dele é esse, a inveja dele é esse. Por que eu estou tendo e ele não está tendo? Diz a história que um vagalume todo dia passava brilhando. E a cobra pastor todo dia corria atrás dele. E todo dia que ele passava, uma cobra vinha e corria atrás dele. E um dia ele parou e perguntou para a cobra: por que a senhora está me perseguindo? Eu não estou na sua cadeia alimentar. Eu não te fiz nada. Não te fiz nada. Está igual o menino que está aprendendo. Está igual os meninos que estão aprendendo a falar português. Eu não te fiz nada. E por que você me persegue? Aí a cobra falou com ele assim: eu só quero apagar a tua luz. Porque eu não tenho isso. Isso é inveja. Ele começou a olhar para eles o que eles tinham e começou a ver que ele não tinha aquilo, começou a desejar. Mas os olhos dele estavam se enganando, porque ele vai entender que isso nada era bom. Nada disso era bom. Então Asaf, ele olha, e o primeiro sentimento que entra dentro dele é a inveja. Irmãos, a inveja entrou no coração de Caim quando matou Abel.
A inveja, ela traz morte. A inveja, ela traz separação. A inveja fez com que os irmãos de José vendessem ele para ser escravo no Egito. O invejoso, ele nunca vibra com o sucesso do seu próximo. Ele não consegue. O invejoso, ele busca erros onde não tem. E o invejoso é uma pessoa amargurada. Irmão Kennedy, olha o que esse cabra vai dizer. Olha o que ele vai dizer. Porque não há apertos na sua morte. Antes, sua fortaleza está firme. Você acompanha comigo agora o versículo 5. Olha isso aqui. Não estão fadigados como os mortais, nem são açoitados como os outros homens. Irmãos, ele está dizendo que esses homens não passam por enfermidade, não passam por problema. Isso não é verdade. Pessoas ricas também sofrem enfermidade. Sofrem ou não sofrem? Pessoas que têm dinheiro também passam por lutas. Só que agora ele está olhando porque ele está agindo pela emoção, pelo sentimento. Ele começa agora a encontrar defeitos nele, olhando para alguém que ele acha que é perfeito. Esse está sendo outro problema de Asaf. Ele era um homem íntegro, mas ele começa a olhar para os outros e ele vai pautar a vida dele na vida de outros, em vez de pautar a vida dele pela palavra. Ele vai agora olhar para aquilo que ele não tem no outro, em vez de ver que o que ele tem também é bom e é valioso. Sabe aquela pessoa que canta bem, tem unção para cantar, mas ela quer pregar. Mas o negócio dela não é pregar. O negócio dela é cantar, é louvar. Só que ela olha aquilo que o outro tem, ela vê que ela não tem, e ela acha que ela precisa daquilo. Quando se ela estivesse sendo usada naquilo que ela tem, ela seria mais próspera e mais abençoada. Tem alguém me entendendo aí? Esse está sendo o problema de Asaf. Ele começa a olhar e começa a achar que os homens estão sendo mais abençoados, dizendo, olha, eles não sofrem. Sabe o que ele diz? Algumas traduções dizem, eles são até mais corados que a gente. A cor deles é até mais bonita que a nossa. Olha a pele deles. Parece que se alimentam melhor. Parece que estão melhor que a gente. Olha o sorriso no rosto dele, porque ele está movido apenas pela emoção. Os ímpios continuamente prosperam no mundo e aumentam as suas riquezas. E outra coisa, ele vai dizer que os ímpios são tão bons, eles estão sendo tão bons, irmãos, tão bons, que as pessoas se chegam a ele para pegar conselhos, pegar a palavra deles. Olha como está o coração de Asaf, completamente afastado da presença de Deus, pronto para cair, pronto para desviar. Por que muitas pessoas se afastam da presença de Deus? Porque elas vêm para cá e acham que a vida delas vai dar uma virada de 1000 graus, que tudo vai se transformar da noite para o dia, quando na realidade isso não acontece. Paulatinamente Deus vai trabalhando em nosso caráter, em nossas vidas, mas as lutas vão continuar, os problemas vão continuar. Eu vou te dizer, tem coisas que até parece que pioram, porque o diabo parece que investe mais contra nossas vidas, mas existe um segredo, a vitória é garantida pelo sangue de Jesus lá na cruz. Garantida para nós. Só que não se iluda. Aí ele começa a olhar para um homem lá fora e começa a achar que eles estão bem, porque eles estão se divertindo. Porque ela não está solteiro. Porque a pessoa quando chega com 30, 35, parece que já virou 60, né? Nunca mais vai casar. E vê o ímpio casando e vê ele na igreja fiel, santo, e não casa. E acha que lá fora está melhor. Não, Deus tem coisas melhores para nós. Está trabalhando integramente, Roberto. Está pagando o funcionário direitinho. Não está subornando, não está fazendo caixa 2. E você parece que não prospera, que não avança a companhia. Aí chega o cabra todo errado, rouba do funcionário, só sendo abençoado, entre aspas, só crescendo. E a gente fica falando, como é que pode isso? Mas na verdade o final dele já está preparado. Eles não têm princípios para reger a vida deles. Mas a igreja anda debaixo de princípios, de leis que regem a noiva do Cordeiro. Só que sabe o que é melhor de entender aqui, irmão? Que Deus vai pegar ele e vai trazer ele de volta. Deixa eu dizer para alguém, existe misericórdia para nós, irmãos. Todas as vezes que nossos olhos se desviarem, todas as vezes que a nossa força faltar, Deus vai nos trazer de volta para a presença dele, para o santuário dele. Asaf, ele se considera, eu vou dizer uma palavra assim, imundo, impotente, ele se considera sem valor. Ele disse assim, olha, pelo que eu estou vendo, de nada vale pagar um preço na igreja. De que adianta fazer campanha quinta-feira?
De que adianta eu fazer? De que adianta eu fazer aquilo? Porque parece que eu não estou sendo abençoado. É porque a gente se engana, achando que a nossa bênção está aqui. Mas a nossa maior riqueza, na verdade, está lá em cima. Essa é a nossa maior riqueza. Aí, irmãos, no meio disso tudo, ele vai lá no versículo 17 dizer que ele então, até que eu entrei no santuário de Deus. No versículo 16 antes, ele vai dizer assim, que foi muito pesado olhar para isso. Que foi difícil para ele, foi muito doloroso quando ele começou a olhar para os homens. Mas aí ele entrou na presença de Deus. Aí ele entrou no santuário de Deus. Irmão, quando nós estamos na presença de Deus, a gente não consegue olhar para o outro e achar que está faltando algo na gente. Porque a presença dele é sustento, a presença dele é tudo o que nós precisamos. Quando nós entramos na presença de Deus, a gente não consegue olhar aquilo que nos falta, porque na verdade, na presença de Deus nada nos falta. Tudo é suprido pela presença de Deus em nós. Vale glória a Deus aí, irmão? Tudo é suprido. A Bíblia diz até que eu entrei no santuário de Deus. Irmão, e quando ele entra no santuário de Deus, eu penso comigo, eu quero entender, e estudando nós aprendemos isso, que ele começa, irmão Kennedy, a ouvir as palavras, ele começa a ouvir os louvores que talvez até ele mesmo escreveu, e ele começa a entender que existe algo maior, algo que vai além dessa terra, algo que vai além das bênçãos deste mundo. Aí ele vai dizer, certamente tu o puseste em lugar escorregadio, e os fará cair em sua própria destruição. Quando Asaf sai de fora, quando ele sai de olhar para o homem, e ele entra para a presença de Deus, ele vai entender que o fim dos homens, eles estão no caminho escorregadio, e brevemente eles vão cair. A Bíblia diz, então eu atinei com o fim deles. Ele entendeu o que era o fim daqueles que não servem ao Senhor. Irmãos, para a igreja existe uma esperança. Está preparado para nós um céu de glória, um lugar diferente, onde não há dor, onde não há pranto, onde não há choro, onde não há lamento, onde não há fome, onde você não vai precisar fazer full time, part time. Lá só vai ser alegria e gozo no Espírito Santo de Deus. Quando Asaf entra para dentro do santuário, Juninho, ele consegue entender que na presença de Deus há abundância de alegria. Ele consegue entender que na presença de Deus a tristeza precisa saltar. E ele consegue entender que quando eu estou na presença de Deus, as coisas que os ímpios têm, não me faz falta aqui dentro. Irmão, a gente não faz falta, porque o Senhor supre as nossas necessidades. Deus supre as nossas necessidades. Após entrar no santuário, ele disse, eu entendo agora o que é o fim dos descrentes. Para eles, irmãos, está reservado, se eles não se converterem, sofrimento eterno. E é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia vai dizer que eles estão como um sono. Vamos ler lá comigo? O versículo 19. Como foram assolados de repente, são totalmente consumidos pelo terror. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando despertares, menosprezarás a sua aparência. Irmãos, quando esses homens acordarem e verem, irmão Célio, que o dinheiro que eles têm não compra passagem para o céu. Irmão, tem gente cheia do dinheiro, mas o lar está uma destruição. Tem gente cheia do dinheiro, mas toma remédio para dormir. Tem gente famosa, irmãos, tomando remédio tarja preta, porque estão em depressão, porque eles estão achando que a fama, que o dinheiro, isso vai trazer alegria para eles, vai trazer felicidade, enquanto isso não traz alegria e não traz felicidade. Quer ver uma coisa? Quando você chegou aqui nos Estados Unidos, nos primeiros 6 meses, você até ganhou dólar, mas todo mundo pensou que eu vou te dizer aqui agora. Será que vale a pena ficar aqui, longe do pé da minha família no Brasil? Quem nunca pensou nos primeiros 6 meses? Depois não, você faz a sua vida, você se ajeita, constrói uma família, constrói vínculos, você talvez nem pensa mais em ir embora. Mas os primeiros meses, você começa a pensar, todo mundo é assim, todo mundo. Será que vale a pena mesmo o dinheiro? Você lembra da situação que era lá, mas você fica pensando, nossa, estava todo mundo junto. Comia farinha com feijão, mas estava todo mundo feliz. É assim, não é, irmãos? Natal todo mundo junto, Ano Novo todo mundo junto. Aí você começa a pensar, será que vale a pena? É assim ou não é?
Porque a gente começa a entender que a América não é o que traz a felicidade, que o dinheiro não é o que traz a felicidade. Tem coisas que são muito maiores, que vão muito mais além disso. Ter os seus filhos à sua roda, sentados para comer, é a maior alegria de um pai. Amém ou não amém? Ver os filhos saudáveis, irmão, não tem dinheiro que pague. Ter uma casa saudável. Deus vai mostrar para Asaf que na verdade essa alegria deles é uma alegria mentirosa, é uma alegria passageira, uma alegria falsa, que quando eles acordarem, quando eles despertarem, eles vão entrar em terror e medo, porque aquilo não é alegria verdadeira. A alegria verdadeira está na presença do Espírito Santo de Deus dentro de nossas vidas. Essa é a alegria real. Ele descobriu a esperança dos crentes. Salmos 33, pois nele se alegra o nosso coração, porque temos confiado no seu santo nome. Seja a tua benignidade, Senhor, sobre nós, assim como a ti esperamos. Não confieis em príncipes, nem filho de um homem, em que não há auxílio. Sai o espírito e ele volta para a terra. Morrem, passa. Naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Bem-aventurado que tem um Deus de Jacó por seu auxílio, e cuja esperança está no Senhor seu Deus. Aonde você tem colocado a sua esperança? Jeremias 17:7. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então, quando ele entra, irmã Solange, no templo de Deus, no santuário de Deus, ele vai entender que esses homens vão perecer, eles vão passar. Agora, sabe o que eu acho mais lindo, irmão Kennedy, quando ele entra na presença de Deus? É o versículo 22, irmão Lázaro, isso aqui é muito lindo. Pois eu era ignorante, e eu não entendia, fiquei como um besta perante ti. Minha Bíblia é uma linguagem bem fácil, bem para pregador, viu, irmãos? Algumas Bíblias dizem como um asno, outros dizem como um burro, outros dizem como um animal, tá bom? Depende da sua versão. Eu não sei como a sua diz, mas a minha bem assim na cara, sabe, irmãos? A minha versão bem nordestina. Pois eu era ignorante, e eu não entendi, irmão Leonardo, fiquei como besta perante a ti. O cara estava como um ignorante na presença de Deus, mas olha o que o 23 a dizer. Contudo, eu sempre estive contigo. Apesar de tudo, eu não desviei o meu passo. Eu não me afastei da tua presença. Vai ter dia, irmão, que tu vai ver o ímpio prosperar, que tu vai querer sair, que tu vai passar dificuldade, mas contudo, não arrede os pés da presença de Deus. Vai ter dia que você vai olhar para as coisas, para a situação, não vai entender nada, vai dizer, Deus, eu estou pagando preço, eu estou orando, eu estou sendo fiel, e por que as coisas não acontecem? Mas eu vou dizer uma coisa para você, ainda que tu esteja se achando ignorante, achando que nada acontece, contudo, permaneça na presença de Deus. Diga para alguém, permaneça na presença de Deus. Permaneça na presença de Deus. Por quê? Porque, irmão Lázaro, se eu permanecer na presença de Deus, olha o que a Bíblia vai dizer. Contudo, eu permaneci na tua presença e tu me sustentavas pela mão direita. Irmão, se a gente não se afastar, ele vai continuar segurando-nos pelas mãos e dizendo, eu vou te ajudar a passar por este momento. Porque todo mundo tem esse dia, irmão. O dia que você olha para as coisas tudo apertado, nada acontece, parece que não vai dar certo, parece que não vai fluir, parece que não vai acontecer, os céus estão fechados, mas contudo, mesmo sendo um ignorante, eu permaneci na tua presença, porque eu sabia que o Senhor me sustentava pela mão direita, mesmo não vendo acontecer, mesmo que meu coração até desesperasse, eu contudo permaneci na presença de Deus. O segredo é esse, irmão Eliseu, é a gente não sair da presença. Irmão, o segredo no dia da luta, no dia do problema, no dia da adversidade, é permanecer na presença de Deus. Lembra quando Jeremias vai ter uma visão e o vaso se quebra na roda? O vaso quebrou, mas ele continuava na roda, continuava sendo trabalhado na mão do oleiro. Não saia da presença das mãos do oleiro, irmão Lázaro. Ele está entendendo que mesmo no dia da maior ignorância, da maior burrada que acontecer na minha vida, eu vou permanecer
na presença de Deus. Amém ou não amém? Permanecer na presença de Deus. Olha os 24, irmãos, aqui é lindo demais. Esse capítulo aqui é muito lindo, irmãos, é muito profundo. Ele é diferente, mas ele é profundo. Está comigo aberto aí? Seja crente beriano, Bíblia aberta. Guiar-me-ás com teu conselho, porque até então ele estava guiando por aquilo que ele olhava, pela razão dele. Agora ele vai guiar pela razão de Deus. E depois me receberás na glória. Acabou. Se eu permanecer na presença de Deus, Ele vai me sustentar pela mão direita. Ele vai me guiar nos conselhos dele. E quando eu passar dessa terra, quando ele chamar o meu nome, ele vai me receber na glória. Não, você precisa glorificar a Deus. Ele vai nos receber na glória. Asaf está dizendo que quando eu estou na presença eu consigo entender, irmão. Aí ele vai dizer: quem tenho eu nos céus além de ti? Além de ti não desejo ninguém ou nada na terra. Até então, irmão Roberto, o cabra que estava olhando para o ímpio sendo próspero e queria ser como ele, agora quando ele está na presença de Deus, ele consegue entender que o maior bem que o homem pode ter é a presença de Deus, é o nome escrito no livro da vida, é a salvação, é ser comprado pelo sangue do Cordeiro lá na cruz. Ele consegue entender que não tem nada que eu possa querer mais que isso. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ainda que os meus sentimentos doam, ainda que eu olhe para alguém sendo abençoado e não receba nada, ainda que as coisas aconteçam, eu estarei fortalecido na presença de Deus, porque o Senhor é a minha porção. Eu não sei quem foi crente no Brasil, mas eu fui crente do Brasil, pastor Júnior e pastora Soraya, irmãos, pessoas paupérrimas, pobres, em morar em casas de madeira, que só tem uma roupa, chinelo furado, irmãos, telha remendada, chove mais dentro de casa do que do lado de fora. Elas vêm para Cristo, a alegria delas é o Senhor. Você passa na porta, ela está lavando roupa na pedra e cantando: eu tenho uma coroa lá no céu, que Jesus preparou para mim. Você entra na casa dela, ela te oferece água num copo de requeijão, lembra disso? Mas você sente a presença do Espírito Santo lá dentro. Ela não senta com você para murmurar da vida, mas pelo contrário, ela te dá ânimo para prosseguir a viver. São pessoas que têm a presença do Espírito Santo de Deus na vida delas. Ele está entendendo que o Senhor é a porção para sempre. Eu não vim pregar miséria, não vim pregar pobreza. Eu sirvo um Deus que abre a porta, Ele escancara, Ele abre porta até onde não tem parede, eu acredito. Mas você não pode estar firmado só porque Ele faz. Você tem firmado porque Ele já fez. Enviou o Filho Jesus para morrer por nós na cruz. Esse é o perigo da prosperidade. O perigo não é ter, o perigo é quando o ter toma o lugar daquele que tem todas as coisas. Asaf está entendendo isso aí, que ter tudo não é precioso. A minha herança, a minha porção é o Senhor para sempre. Aleluias. Ele é a nossa porção. Ô irmão, quando a gente consegue entender isso aqui, a gente fica feliz com tudo que Deus dá para a gente. A gente para de ser ingrato. Teu carrinho está velho, mas está te levando para baixo e para cima. Aí só porque alguém comprou um carro novo, parou do teu lado. Aí teu coração se encheu, comprou, se endividou, não aguenta nem pagar. Está sofrendo agora por causa da bestialidade, como diz a minha Bíblia que tu fez. Pessoas que não têm, irmãos, consciência do que elas são. Pessoas que vivem pela vida do outro. Zóio grande. Me ajuda a pregar, irmão Toninho, sabe? Pessoas que não conseguem se contentar com aquilo que Deus tem dado. Eu estou dizendo de contentamento, não é de acomodação. Vou ficar a vida inteira com esse carro velho, porque eu não posso querer. Não, Deus tem coisa boa, eu acredito. Mas não é fazer porque o outro comprou, não. Sabe, tem gente assim, irmão. Porque o outro fez, ele tem que fazer. Porque o outro comprou, ele tem que comprar. Aí ele não tem condição, se endivida. Aí a mulher sofre, os filhos sofrem, a família passa dificuldade. Por quê? Porque quis agradar o outro, quis ser igual a alguém, quis aparecer. Não, porque eu não posso ficar para trás, não. Isso aqui é status.
Meu irmão, não. Viva aquilo que você pode viver. Compre aquilo que você pode comprar e você vai poder pagar. Porque vergonha cobrador bater na porta para cobrar crente. Vergonha, irmão, você não poder ir em certos lugares porque você deve gente lá. Não, você não pode ir lá porque lá você está devendo não sei quanto para não sei quem. Não, você não pode ir lá porque você pagou emprestado até hoje e não pagou. Sabe aquele ditado, quem bate não esquece, quem apanha, quem bate esquece, quem apanha nunca esquece? Quem pega emprestado esquece, mas quem emprestou nunca esquece. Entende? Ele está entendendo o que é a porção dele, irmão. Aí não vai entrar em depressão, porque não está tendo. Não vai ficar se matando, porque está almejando coisas que Deus às vezes nem tem para você. Porque a prosperidade não é para todo mundo. Tem gente que se Deus der, ele nunca mais volta. Sabia disso, irmãos? Diga, Deus, me dá a porção que é minha. Sabe, Deus, se for aquilo que é meu, mas nada que vai me afastar da tua presença, nada que vai me tirar da tua casa, irmão. Se for para você ter e sair da presença dele, não tenha. Amém ou não amém? Não tenha, tá bom? É a mensagem ruim, né, irmão, de ouvir, né? Escute. Aí, Asaf consegue entender o que é a provisão. Ele vai dizer, olha, mas para mim, bom é me aproximar de Deus. Eu pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as tuas obras. Asaf vai ser liberto na presença de Deus e vai conseguir anunciar as bênçãos e as obras de Deus. O erro dele, tirar os olhos do Senhor, se comparar aos homens e deixar a sua emoção controlar sobre a sua razão. O segredo da vitória dele foi entrar na presença de Deus, compreender o que é a esperança do crente, compreender que a nossa porção é o Senhor. Irmão, compreenda que a tua porção vem do Senhor, que Ele tem o melhor para a tua vida, o melhor para a tua casa. Você não precisa olhar para o do outro, porque a grama do vizinho é sempre melhor. Sabe, irmão, a gente olha e fala, ali é abençoado, não deve nem briga com a esposa, ele não tem dificuldade, irmão. Ilusão, sabe? Todo mundo tem problema, todo mundo passa por enfermidade. Esse dia eu falei com o pastor Júnior, ora, porque eu estou com a dor no pé, não estou aguentando nem pisar, irmão. 30 anos, sentindo dor de velho. Estou nos ossos, sabe? A gente olha, irmão, que a gente pensa que não, irmão, meu filho. Todo mundo passa por dificuldade, enfermidade, problemas. Todo mundo passa por isso. Então não almeje a vida do outro. Almeje viver a tua vida que Deus preparou para você. E sempre recebendo a porção que Deus tem para a sua vida. Amém? Fique de pé, por favor, em nome de Jesus. Eu disse que era uma mensagem diferente. Não era mensagem para você sapatear, mas era mensagem para você refletir naquilo que você está querendo, almejando, e onde você tem colocado os teus olhos, tá bom? Que nós consigamos colocar os olhos em Cristo. Que o nosso alvo seja Ele. Irmão, Ele tem coisa boa para nós. Eu acredito nas bênçãos de Deus, mas eu acredito em algo muito maior do que isso. Sabe por quê? Um dia a trombeta vai soar. Aquela casa que tu tem lá em Valadares, quem vai morar nela é o anticristo. Aquele carrão que tu tem na garagem, quem vai andar nele é a pombagira, porque nós vamos estar lá no céu, glorificando a Jesus, irmão. Construa aqui, mas construa lá no céu primeiro. Amém, irmãos? Isso aqui vai ficar para ferrugem e para traça. Mas a igreja, irmão, que a gente vai estar lá em cima, ceando com o nosso Cristo. Almeje o céu. Queira a nossa porção. Senhor Deus maravilhoso Pai, eu quero te louvar pela tua palavra, que hoje nos ensinou, Deus, como é bom quando nós olhamos para o Senhor, quando nós entramos em tua presença e recordamos que a tua porção é a nossa herança, que o Senhor é a nossa porção. Senhor, que essa noite nós consigamos entender que aquilo que tu tem para nós o Senhor vai dar. Eu não preciso desejar o que o outro tem, o dom que o outro tem, a graça que o outro tem, porque o Senhor também tem para mim. O Senhor tem aquilo que está preparado para a minha vida, para o meu ministério, para a minha casa, para a minha família, para minhas finanças. Deus amado, que o Senhor traga para a minha vida aquilo que o Senhor já preparou, Senhor. Deus, que nós não fiquemos olhando para o ímpio, olhando como ele prospera, como ele é abençoado, porque na verdade isso não é bênção. O fim dele vai ser dor e vai ser lamento se ele não vier para a tua presença. Mas que nós consigamos glorificar ao Senhor por tua presença, que nós consigamos glorificar porque o Senhor tem o nosso nome escrito no livro da vida. E um dia isso tudo vai passar, mas a igreja vai estar lá no céu,
louvando e adorando ao Senhor. Espírito Santo de Deus, não deixe os nossos sentimentos dominarem sobre a nossa razão, não deixe o nosso sentimento controlar a nossa vida, mas que nós sejamos controlados por tua presença. Que aquele capítulo e versículo do Salmo 33, Senhor, que diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará. Que a igreja de rádio, aquele que nos acompanha pela internet, consigam entregar o caminho deles ao Senhor, confiar, e o Senhor tudo mais fará. Meu Deus, se tem alguém aqui que está olhando para o mundo, olhando para as outras pessoas e tem sofrido por causa disso, porque parece que nada acontece na vida dele, na casa dele essa noite, nós queremos repreender esse espírito no nome de Jesus, e que ele volte a olhar para o céu, que ele volte a louvar ao Senhor pela presença do Senhor na vida dele, e tudo que tu tem preparado vai acontecer na vida dele, na vida dela, Senhor. Nós repreendemos, meu Deus, toda a tristeza espiritual que tenta dominar o coração da tua filha e do teu filho, dizendo que ele não vai ter, que ele não vai conseguir, que ele não vai avançar, que ele não vai prosseguir. Nós repreendemos agora e profetizamos um tempo de vitória, um tempo de milagre, um tempo que o Senhor vai cumprir as tuas promessas. Meu Deus, se tiver alguém como Asaf essa noite, que está quase caindo, que está quase escorregando, que está quase deslizando, que está quase saindo da tua presença, porque o mundo está parecendo apetitoso, porque o mundo está parecendo mais gostoso, porque o mundo está parecendo melhor, porque as pessoas do mundo parecem mais coradas, parece que estão vivendo melhor, aproveitando mais. Nós repreendemos, meu Deus, e profetizamos que o Senhor está segurando ele e ela pela mão, que o Senhor está sustentando, firma o pé dele e dela, agora no Senhor, que é a rocha inabalável. Meu Pai, arranca este homem, esta mulher deste lugar escorregadio e traz para a tua presença, Senhor, porque o Senhor nos guiará pelos teus conselhos e nos receberá em glória, Senhor. Abençoa o teu filho, abençoa a tua filha, nós oramos em nome de Jesus, aleluias. Irmão, fita os olhos no Senhor, porque Ele tem muito mais para nos dar. Você crê nisso? Muito mais. Irmão, Eliseu, tem como você louvar o barco que ele viaja? Pega lá, por favor. Enquanto os irmãos vêm vindo aqui, nós queremos orar. Nós combinamos, eu, pastor Júnior, pastora, os irmãos, que nós vamos orar toda quinta-feira por você. Tá bom? Nós estamos tentando acabar mais cedo, nós datamos mais cedo. Eu queria que você viesse aqui para frente. Nós queremos te ungir com óleo, queremos orar por você, profetizar um milagre, a bênção sobre a tua vida, sobre a tua casa. Irmãos, a Bíblia diz assim: quando o pessoal estava enfermo, mandava buscar os presbíteros para orar, mandava buscar oração. A Bíblia diz, pastor, orai sem cessar e orai uns pelos outros. A oração é boa. Nós vamos orar, os pastores vão orar, e nós vamos profetizar o milagre, a cura, a libertação em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor, irmão Gemar, vai ser a nossa porção. Nós vamos viver o melhor de Deus, eu profetizo o melhor de Deus para nós. Mas o melhor de tudo vai ser a presença dele se movendo sobre nossas vidas. Deus, nós vamos orar agora pelo teu povo. Senhor, nós queremos profetizar milagres, cura, libertação, transformação. Cada um veio nessa quinta-feira de campanha, buscando milagre, buscando uma bênção, Senhor. Mães vieram buscar por filhos, filhos vieram buscar por mãe, esposo por esposa, esposa por esposo, Senhor. O Senhor sabe que cada um veio buscar essa noite. Eu quero te pedir, enquanto nós estivermos orando, vai trabalhando, vai curando, vai libertando, vai transformando, vai jogando todo o demônio por terra. Obra de bruxaria e feitiçaria vai caindo no nome de Jesus, Senhor. Enquanto estivermos orando, meu Deus, vai renovando o teu povo. Manifesta a tua presença, a tua graça. Realiza os teus milagres. Nós oramos em nome de Jesus. Aleluias. Vamos orar, enquanto o irmão Eliseu vai louvar ao Senhor Jesus. Você coloca o teu pedido aí, irmão. A Bíblia diz que 2 ligados na terra vai ser ligado no céu. Pastor vai orar, pastor eu vou orar, pastor Leonardo, vamos orar, profetizar um milagre. Eu creio naquilo que Deus pode fazer. Mestre, a tempestade se aproxima, as ondas estão ficando violentas, o mar está ficando sem controle. Desse jeito o barco se arrebenta. Já estou sentindo o vento frio, a embarcação vai afundar.
te ensinei como deverias confiar, e os meus milagres te mostrei para tua fé multiplicar. Você, o barco e o mar, fui eu quem fiz, e só vai sucumbir se eu deixar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Por que ficar murmurando, resmungando, lamentando? Homens de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, de tsunami não inunda. Deixe o barco balançar, pois quem está dormindo nele é Jesus de Nazaré. Às vezes, as lutas da vida nos levam a duvidar de quem está conosco no barco. Porém, o barco em que Jesus está presente jamais vai afundar. Aquele que está no barco é poderoso, é poderoso. O vento respeita ele, ele é maravilhoso. Por que ficar murmurando, resmungando, reclamando? Homens de pouca fé. No barco que ele viaja, tempestade não afunda. Cidade que ele habita, Levante a sua mão, levante a sua mão. Tsunami não inunda. Deixe o barco balançar. Jesus. Pois quem está Pessoas que entraram aqui essa noite, meu Deus, parece que o barco está balançando, parece que vai afundar a nau, meu Pai querido, essa noite. Nós estamos orando, meu Deus, profetizando um milagre. Oh, eu creio que tu está nessa embarcação. Eu sei que o mar vai se acalmar daqui a pouco, meu Deus. Jesus, visita essa casa agora, Senhor. Visita a casa do teu filho, meu Deus querido. Essa mulher que está orando agora, Senhor, o lar em desespero, o lar em contenda, o lar em confusão, o lar em problema, meu Pai. Vai entrando aí, Espírito Santo de Deus, vai jogando por terra toda fúria, toda seta, todo levante, Senhor, todo espírito de enfermidade agora, nós te repreendemos pelo poder que é no nome de Jesus. Células cancerígenas, diabetes, depressão, pressão descontrolada, problema nos órgãos, no sistema, nas células, nos tecidos, aonde você estiver alojado em enfermidade, nós te repreendemos agora pelo poder que é no nome de Jesus. Nós não te aceitamos neste lugar, caroços pelo corpo, dores, nós te repreendemos agora pelo poder que é no nome de Jesus de Nazaré. Trabalho de bruxaria, trabalho de feitiçaria, todo trabalho de magia negra, tudo que foi mandado contra essa casa, contra essa mulher, contra este homem, nós repreendemos agora pelo poder que é no nome de Jesus. Todo trabalho mandado, todo trabalho feito na cachoeira, na encruzilhada, no cemitério, pessoas que colocaram o nome de alguém, meu Pai amado, numa roda de macumba, nós repreendemos agora pelo poder que é no nome de Jesus. Lá na casa dele, meu Pai, vai ter paz. Esse demônio que tenta trazer confusão, trazer o divórcio, trazer contenda, nós te repreendemos deste lar agora em nome de Jesus de Nazaré. Em o nome de Jesus, todos os demônios vão caindo por terra, vai sendo queimado agora. Toda obra do inferno contra esta casa, contra essa vida, toda tentativa do diabo em te fazer parar, vai sendo queimado agora pelo poder que é no nome de Jesus, Senhor.
Senhor. Vai revestindo este homem que está fraco, vai revestindo esta mulher que não tem mais força para caminhar. Ajuda ele a prosseguir, ajuda ela a prosseguir, meu Pai querido, que nós temos o alvo, e o nosso alvo é o céu. Renova ele, renova ela, Espírito Santo de Deus. Alguém que nos acompanha pela internet, Senhor, que está enfermo, vai de encontro agora e cura essa pessoa. Alguém que já serviu, não serve mais, entra aí, traz reconciliação, renovo de aliança, Espírito Santo. Toma a tua igreja, Senhor, que essa unção que eles estão recebendo aqui possa inundar a casa deles, possa inundar a família deles, meu Deus querido. Que essa unção que desce do céu sobre a vida dos teus filhos agora, Senhor, ao chegar em casa, possa alcançar o lar, alcançar o marido, alcançar a esposa, alcançar os filhos, Senhor. A unção despedaça o jugo, a unção despedaça o jugo. Eu não sei qual a prisão, qual a cadeia que este homem está, que esta mulher está, meu Deus, mas quebra essa prisão agora, quebra essa cadeia agora. Deus está quebrando cadeias do mundo espiritual agora, cadeias que te prendiam, cadeias que te amarravam. O Espírito Santo está quebrando agora. A unção despedaça o jugo, vai despedaçando, meu Deus, todo o jugo, toda a cadeia do diabo, toda a cegueira espiritual que não deixa ele, não deixa ela ver o chamado, ver aquilo que tu tem para ele, meu Pai. Joga por terra, entra com teu poder e dá vitória. Causas impossíveis que os teus filhos estão colocando nas tuas mãos agora, meu Deus. Esse green card que está preso na imigração, entra aí agora, meu Pai, mexe nas papeladas, chama o nome do teu filho, chama o nome da tua filha, Senhor. Pessoas que têm causa na justiça, nós oramos agora, dá o veredito, meu Deus amado, a favor do teu filho. Tu és o juiz dos juízes, entra aí nessa causa, Espírito Santo de Deus, manifesta a tua presença, mais uma vez, glorifica o teu nome nessa causa. Nós oramos em o nome de Jesus. Volte para o seu lugar, exaltando, glorificando